do caminho e nos expunha as Escrituras, levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, quem diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto que, como eu falei, já é o finalzinho do capítulo e da trajetória também de Jesus, vamos dizer assim, aqui na terra de forma corpórea. Então, Jesus agora teve aquele episódio da crucificação, e aconteceu a crucificação, e após a crucificação, a gente tem um relato daquelas irmãs que foram lá ao sepulcro e falaram: olha, está vazio aqui. E aí elas encontram, ele moço fala: olha, ele ressuscitou. E aí elas voltam e falam com os mais discípulos. Pedro e João vão correndo até lá, testificam isso, o túmulo está vazio. E eles voltam para se reunirem. E o texto nos diz, corta para é como se cortasse o filme para uma outra cena. E essa cena agora está falando de 2 discípulos, que não era necessariamente um dos 12, mas eram discípulos de Jesus, ou seja, seguiam Jesus, caminhavam com ele, estava com ele, conhecia a sua história. E esses 2 discípulos, o texto fala que eles estavam entristecidos, porque o Jesus que eles viram curando pessoas, o Jesus que eles viram fazendo milagres, o Jesus que ele via estendendo a mão às pessoas, ajudando, auxiliando, eles viram agora esse Jesus morrer, e eles viram agora esse Jesus desaparecer, e eles estão tristes, porque eles esperavam que esse Jesus que eles conhecessem fosse agir de uma outra maneira. E aí diz o texto que eles estão tristes e estão fazendo uma caminhada, meus irmãos, de despedida de Jerusalém. Isso aqui, irmãos, para nós, a gente tem que prestar atenção, que Jerusalém era onde estava reunido o povo para aquele episódio da Páscoa, que nós devemos lembrar que a cidade estava cheia por causa dessa celebração da Páscoa. E Jerusalém, nesse sentido aqui, também significa aonde está o povo de Deus, é a nossa casa, onde nos reunimos, Jerusalém. Mas aí está acontecendo um episódio triste. 2 irmãos estão deixando Jerusalém, porque estão chateados com uma situação. E aí, quando esses 2 discípulos, que já conhecem Jesus, estão chateados com alguma coisa que aconteceu em Jerusalém, eles estão agora indo embora de Jerusalém. E diz o texto, irmãos, isso aqui é lindo, porque diz o texto que Deus não envia alguém para falar com eles, o próprio Deus aparece quando eles estão tristes, caminhando para longe de Jerusalém. Diz o texto que eles estão indo para uma cidade que está mais ou menos a 11 quilômetros de distância, que é essa cidade chamada Emaús. E esses 2 homens estão indo para essa cidade, conversando, caminhando e conversando e falando: poxa, tão triste que aquele Jesus se foi. Eu de fato esperava que ele fosse o Cristo, que ele fosse nos render, que ele fosse nos salvar. E aí, meus irmãos, enquanto eles falam de Jesus, o próprio Jesus aparece diante deles. Você tem noção disso? Enquanto eles falam desse Jesus, o próprio Jesus aparece diante deles. Só que eles não o reconhecem, porque o próprio texto diz que eles foram impedidos de reconhecer o Senhor. Mas aí Jesus, ele se aproxima, e eu queria que a gente olhasse nesse primeiro momento para esse texto, como... Assim como diz o nosso tema, assim como Jesus, o Senhor me fez entender nesse texto, irmão, como devemos agir com aqueles que estão indo para longe de Jerusalém, para longe da casa do Senhor, caminhando para longe dos caminhos santos, aqueles que de repente já conhecem, aqueles que de repente já tiveram algum contato, mas estão por alguma chateação que estiveram dentro da igreja, de repente alguma chateação com algum irmão, com algum ministério, ou com alguma pessoa, com alguma palavra. Alguma coisa aconteceu, que as pessoas estão indo para longe do lugar onde elas deveriam estar. Estão indo para longe de Jerusalém.
E aí, meus queridos, às vezes nós não sabemos como agir. E às vezes nós usamos palavras como, deixa para lá, porque se fosse de Deus mesmo era para estar aqui. Se fosse de Deus mesmo não se chateava com qualquer coisa. Ou se fosse vontade de Deus estava aqui com a gente. Não é assim que as coisas funcionam. E nosso Jesus, assim como Jesus, Ele próprio ensina o que devemos fazer nessa situação. E qual é a primeira coisa que o Senhor Jesus faz? Primeira coisa, Ele aparece. Ou seja, Ele se faz disponível. Ou seja, Ele se faz presente. Irmãos, se somos assim como Jesus, o que nós devemos fazer quando temos alguma situação assim é estar disponível e é estar presente. Amém? Até aqui? Sejamos uma igreja que seja disponível, sejamos uma igreja que seja presente. Sabe por quê? Às vezes, irmãos, alguns dos nossos são fisgados, de repente por alguma escola de samba, de repente por alguém que oferece alguma outra coisa, alguém que oferece alguma coisa que atrai, porque a igreja não está lá disponível, porque a igreja não está lá presente. E aí, meu irmão, se a igreja não está lá, se não tem algum representante de Deus lá, alguém representa de alguma outra parte, e alguém leva, e alguém fisga. E aí eu aprendendo com Jesus, para ser assim como Jesus, eu entendo que primeiro nós precisamos aprender a ser disponível, a estar disponível e a estar presente. E isso, irmãos, não é uma missão fácil quanto parece. Porque quando eu falo de estar disponível e de estar presente, requer tempo, requer esforço, requer, irmãos, às vezes cansaço. Naquele dia em que você está esgotado, naquele dia em que você não aguenta mais, e de repente chega uma mensagem lá de alguém precisando de ajuda, e você fala, não, hoje alguém pode estar disponível, mas não sou eu, porque eu estou cansado demais. Deus, envia alguém lá. E não é assim que funciona, irmãos. Aquilo que o Senhor nos envia, irmãos, é para nós abraçarmos, pegarmos, tomarmos posse, batermos no peito e falar, não, o Senhor me deu, é para mim. É meu ministério, é meu chamado, é ajudar todo e qualquer que precisar. Eu fico olhando, está lá na parábola do bom samaritano, e eu fico impressionado, porque o texto conta que o que o bom samaritano fez, ele foi lá, fez o que os outros não fizeram, ele se mostrou disponível, se mostrou presente, cuidou das feridas, pagou uma hospedagem, e ainda foi lá no final do texto, vai dizer que Jesus fala assim, para aquele jovem, olha, é só você ir lá e fazer o mesmo. E eu fico impressionado com isso, porque isso não é uma missão fácil, irmão. Fazer o mesmo, Jesus está falando para todos nós, olha, façam o mesmo que o bom samaritano. E o bom samaritano estava lá, disponível, presente, à disposição para ajudar aquele que estava caído. E aquele que está caído, aquele que está precisando de ajuda, não podemos ser como aquele jovem que perguntou a quem eu devo ajudar, quem é o meu próximo? E o texto nos ensina que o meu próximo é todo e qualquer que estiver precisando de ajuda. Amém, meus irmãos? Precisamos ser essa igreja que se faz presente e que está presente. Jesus se aproxima daqueles dois, e aí a outra atitude que Jesus faz também me impressiona, porque Jesus fala assim, sobre o que vocês estão falando aí? Sobre o que vocês estão conversando? E isso, irmãos, me impressiona porque Jesus, sendo Deus, ele já sabia o que aqueles dois estavam conversando. Ele já sabia que aqueles dois iriam falar uma visão errada de Jesus, uma coisa que eles estavam entristecidos. Mas aí Jesus se faz presente lá, primeiramente só para ouvir. E aqui de repente está um outro grande erro nosso, além de não estarmos presentes, quando não estamos disponíveis para ouvir. Irmãos, quem está chateado, quem está magoado, quem está entristecido, ele quer falar alguma coisa, ele quer desabafar, e nós às vezes não estamos disponíveis, e muito menos queremos ouvir o que essa demanda do mundo tem para nos oferecer, para nos falar, para trazer, porque isso cansa. Ouvir demanda esforço, e não é qualquer um que está disponível para ouvir e que quer ouvir, porque depois de ouvir, irmão, nós vamos ter que falar, nós vamos ter que tratar, e isso, mais uma vez eu digo, isso dá um trabalho, isso requer um esforço, e a nossa geração tem tido um problema, irmão.
nós não queremos ter trabalho, não queremos ter esforço em todas as áreas da nossa vida. Se nós olharmos eu estava vendo um estudo, não me lembro agora da universidade, mas que eles pegaram desde dos anos 80 para cá, e falando que a demanda da sociedade era sempre querer mais tempo. Então, nesse tempo, foi criado várias coisas para otimizar o tempo do ser humano. Foi criado tecnologias, foi criado fast foods, foi criado coisas cada vez mais para acelerar o processo. E você chega hoje para alguém, qual é o seu problema? Eu não tenho tempo. E aí, meus irmãos, vai passar os anos, vai passar os dias, e eu acredito que esse problema vai continuar, porque nós sempre vamos estar falando, eu não tenho tempo, quando na verdade nós não sabemos fazer aquilo em que é a nossa, talvez, uma das maiores dificuldades, que é priorizar o meu tempo. E aí, meus irmãos, quando eu entendo que o Senhor Jesus, Ele não é só uma prioridade na minha vida, Ele é uma exclusividade na minha vida, eu me mostrar presente, eu estar disponível para alguém, isso não é para mim um pesar, isso é para mim um privilégio. Quando eu entendo que servir a Deus, através de estar disponível para alguém, de eu puder dar o meu melhor para servir o meu irmão, quando eu entendo que isso não é um penoso para mim, que isso na verdade é gratificante, eu entendo o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Assim como Jesus estava disponível e estava presente para ouvir o que eles tinham a dizer. Igreja, precisamos estar disponíveis e precisamos ouvir. E aí depois vem uma terceira coisa que eu vejo no texto que Jesus fez. Estava disponível, presente, ouviu, e agora ele vai falar. Reparem, irmãos, que falar fica para depois. Primeiro é estar presente e ouvir, depois ele vai falar. Por que Jesus vai falar? Porque essa pessoa, ou esses dois que estão tristes, que estão magoados no caminho para longe de Jerusalém, eles estão chateados, na verdade, por um motivo que eles entenderam errado. Porque eles estão falando assim, olha, nós esperávamos que esse Jesus fosse o nosso Salvador, mas há 3 dias ele está sumido, pelo visto ele não é. Nós esperávamos que ele fosse nos salvar, mas pelo visto ele não é. E aí Jesus vai falar, meu amigo, e sabe o que Jesus fala? Olha, vocês entenderam errado, meus amigos. Está lá desde a Escritura, e é por isso, essa parte que eu pulei no texto e a gente não leu, é justamente o Senhor Jesus, naquela forma que estava, falando com esses dois da Escritura. Jesus está ensinando eles, desde lá do Antigo Testamento, que se tinham promessas, que Cristo iria vir, iria sofrer isso, iria padecer, iria ressuscitar, e os levar para um novo caminho, e os levar para os céus, e perdoar seus pecados. E eles, na verdade, estavam esperando uma figura um pouco militar de Jesus, um Jesus que viesse e tomasse o poder das mãos do Império Romano e falasse, não, o meu povo não vai mais sofrer para vocês, um Jesus que soprasse e destruísse todos do Império Romano. Mas aí Jesus surpreende, irmãos, porque Jesus, ele deixa bem claro e fala assim, o meu reino não é deste mundo, irmãos. Isso significa que o Jesus que nós conhecemos, ele não nos dá armas que são armas iguais às desse mundo. Como esse mundo, ele toma o poder através de armamento, através de autoridade, de poderio, mas Jesus fala, não, no meu reino não é assim. No meu reino, quem quiser ser o maior, ele tem que servir mais. No meu reino, quem quiser ser destacado de alguma forma, é só servir. No meu reino, quem quiser ter alguma oportunidade, é só amar o próximo que está do seu lado, é só se mostrar disponível a alguém. No meu reino, as armas que eu deixo são o jejum e a oração. No meu reino, eu não preciso de defesa. Irmãos, nós estamos perdendo tempo às vezes, pegando nosso celular, fazendo vídeo de defesa do Evangelho, porque colocaram uma imagem lá na novela, porque fizeram algo lá que me magoou. Irmãos, Cristo não precisa de defesa, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo, exaltado, Senhor, Rei. Ele é isso tudo na nossa vida. O que acontece é que eu e você sabemos isso, mas tem pessoas que não sabem.
E sabe como elas vão conhecer Jesus? Através da minha e da sua atitude, revelando Jesus a eles, através das nossas atitudes, revelando Jesus a eles através do nosso amor, revelando Jesus a eles se mostrando disponível, revelando Jesus a eles ouvindo e explicando a palavra de Deus, porque nós somos sal e luz, bem como o pastor Jonathan falou aqui, somos sal e luz. O sal, irmãos, naquele tempo, ele servia para algumas coisas, dentre elas dar sabor e temperar, mas também servia para preservar os alimentos de apodrecerem. Então não era como hoje que a gente vai lá e coloca uma carne no congelador e ela não apodrece. As pessoas pegavam e envolviam no sal, porque o sal impedia que a podridão tomasse aquele alimento. E aí quando Jesus fala que nós somos sal e luz, ele também quer dizer, esse mundo ele está ruim, mas ele só não está pior porque tem uma igreja ainda habitando nele. Porque nós somos sal da terra. Se há alguma coisa que se preservar nesse mundo de santidade, daquilo que o Senhor Jesus é, daquilo que Ele representa, de amar o próximo, dos valores que a Bíblia tem para o cristão, esses valores estão com a igreja. E nós temos que, como igreja, preservar isso com unhas e dentes, porque é isso que Cristo nos deixou. E quando Ele fala que nós somos luz, Ele dá o exemplo. Não se pode pegar uma luz e botar debaixo da cama e colocar num lugar escondido, não. A luz tem que estar num lugar evidente, porque a luz fala de mostrar o caminho e a luz também fala de conhecimento. Quando falamos de luz, falamos de sabedoria, irmãos. O que Cristo faz com aqueles dois é mostrar sabedoria, dar entendimento. Vocês entenderam errado. O que Cristo fala para ele, olha, eu estou aqui disponível para vocês, eu ouvi, mas vocês entenderam errado. E eu vou mostrar para vocês, na palavra de Deus, que vocês entenderam errado. Está entendendo, meus irmãos, como nós devemos agir? Está entendendo como nós, de fato, defendemos o Evangelho? Como nós, de fato, agarramos a causa de Cristo e pregamos ela para o mundo? São nas atitudes de poder ouvir, estar presente, prestar atenção e expor a palavra de Deus, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus, certa feita, foi interrompido pelos fariseus, como costumeiramente era, e ele fala assim, olha, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho desse mundo, eu sou a sabedoria desse mundo. Jesus está nos ensinando, irmãos, que o caminho, a verdade e a vida está nele. Ele está nos mostrando que toda a sabedoria, todo o conhecimento está nele. E agora, irmãos, quando ele fala, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele delega uma missão para mim e para você. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Nós somos cristãos, pequenos pedaços de Cristo ao redor do mundo. E as pessoas vão conhecer a Cristo quando olhar para mim e para você e verem a Cristo em nossos olhos, em nossas atitudes, no nosso caminhar, quando chegarmos próximo dessa pessoa, para estender a mão, para mostrar amor e para falar, ei, eu conheço uma saída, você está magoado, mas você entendeu errado. Jesus não veio, meu amigo, para te dar um casarão. Jesus veio para te dar um abraço e falar que você tem salvação nele. Jesus veio para falar que há um caminho para você, meus irmãos. Jesus veio para falar, meu irmão, para você, que você não tem que viver dependente desse remédio aí, você não tem que viver dependente dessa química que te dá momentos de prazer, porque Ele tem prazer e alegria, um rio de água viva para você e para a sua vida. Tem gente aí fora, irmãos, que nesse momento está se arrumando para ir para uma festa, para um baile funk, para encontrar momentos de prazer, e voltar para casa, daqui a pouco está cheio de problemas de novo. E nós temos a resposta para isso, nós temos a solução, mas nós não estamos lá pregando, nós não estamos lá sendo luz, nós não estamos lá mostrando essa luz. Ei, não sou eu, é quem está em mim. Jesus Cristo de Nazaré é a solução para a tua vida, meu irmão. Que a partir de hoje, irmãos, em nome de Jesus, sejamos sal, sejamos luz, sejamos disponíveis na vida de alguém, amém?
Jesus está falando isso, está expondo a Escritura. E o texto dá a entender que eles estão ali ouvindo. Porque, irmãos, como eu falei, era a festa da Páscoa, a cidade estava cheia, então era muito comum, no caminho que eles estão fazendo de volta, terem várias pessoas na rua caminhando. Esse 11 quilômetros de distância, era comum nesse tempo andar essa distância. Então eles estão andando, era comum pessoas se chegarem e começarem a conversar. E de repente, por isso que eles não reconheceram, porque aquela atitude, aquele momento de chegar e conversar era até comum. Mas aí Jesus chega, faz essas perguntas, se mostra disponível e fala: vocês entenderam errado. Jesus, que vocês estavam esperando a redenção veio. A redenção está nos textos e ele vai explicando para ele, mostrando. Até que chega um momento no texto que diz que a noite chega, está anoitecendo e aqueles dois vão para uma casa, vão repousar. E o texto fala que Jesus fez como quem ia embora, sabe? Estou indo lá, até a próxima. E eles exclamam, irmão, eles gritam e falam: por favor, não vai, fica conosco. E aqui, irmãos, é onde nós, como igreja, precisamos chegar. Ser sal e luz na vida de alguém, a ponto de dar essa sede na pessoa, de falar: ei, me fala mais um pouquinho desse Jesus que você está falando. Ei, você colocou na minha boca a vontade de querer mais, fica conosco, fala mais um pouquinho desse Jesus. Ei, você tem uma atitude que ela se mostra diferente de tudo que eu já vi e ouvi, me fala mais um pouquinho, por que dessa atitude? E aí é o momento que nós devemos, irmãos, revelar Jesus a essas pessoas, mostrar Cristo a essas pessoas. Mas o sentimento de querer ouvir vai partir delas, vai partir desses corações. E meu amigo, de repente, se você que está aqui nessa noite, chegou até aqui através do convite de alguém, de repente estava nessa situação como magoado, triste, entristecido, e falou: mas eu vou lá. Deus nessa noite está falando com você, que o seu lugar é Jerusalém, o seu lugar é aqui, tem lugar para você, tem uma mesa para você, e de repente, você entendeu errado, de repente alguma pessoa se magoou, mas eu tenho certeza que Cristo não magoa ninguém. Eu nunca vi um testemunho, irmãos, e eu já vi muitos, que eu sou nascido e criado em igreja, mas eu já ouvi muitos testemunhos, mas eu nunca ouvi alguém falando: Cristo me magoou, eu estou chateado porque Jesus me entristeceu. Eu nunca vi isso na minha vida, e nem vou ver, porque a palavra de Deus diz que Ele é vida, Ele é alegria, Ele é fonte de água viva. E se somos, irmão, como Cristo, se somos a sua igreja, nós devemos ser isso na vida de alguém. Que venhamos a provocar isso na vida das pessoas. Ei, fica conosco. Ei, fica aqui com a gente. Ei, parte o pão aqui para a gente, senta na nossa mesa. Quando esses dois irmãos falam isso, fica conosco. Para um judeu, irmãos, para um povo judeu, eles têm essa, vamos dizer assim, essa vontade essa intimidade de sentar à mesa. Eles têm essa vontade, esse desejo, não é qualquer um. Então, quando eles chamam Jesus para sentar à mesa, irmãos, isso aqui tem um significado muito grande, porque sentar à mesa significa intimidade, significa comunhão. Eles estão falando: ei, eu quero conversar mais contigo, eu quero ouvir mais do que você tem a falar, eu quero ouvir mais do que você tem a me dizer, fica conosco. E aí diz o texto que Jesus entra, que Jesus agora vai partir o pão com eles. E aí acontece uma coisa linda que eu e você conhecem nesse texto. O texto vai dizer que nesse momento de Jesus partir o pão, eles reconhecem: caramba, esse é Jesus. Ele estava com a gente o tempo todo e eu não tinha percebido. Quando ele foi partir o pão, eu reconhecia ele. Sabe por quê? Porque quem tem esse jeito de partir o pão, eu nunca vi nada igual, só ele tem. O mestre, irmão, partiu o pão da vida comigo e com você. Ele compartilhou aquilo que ele tem de melhor, a salvação, comigo e com você. E é por isso que nós conhecemos Jesus, porque nós um dia sentamos à mesa com ele e ele nos deu um pedaço desse pão da vida. E aí nós sabemos que só Jesus pode dar isso, oferecer isso a alguém. E aqueles dois falaram: é ele, é Jesus. Sabe por quê? Enquanto eu ouvia aquelas palavras no caminho,
O meu coração queimava, aleluia por isso, irmãos. Como a irmã falou aqui à frente, quando nós lemos a palavra de Deus, tem que haver isso em nós, porque isso é o fogo do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, na minha e na sua vida. Aqui aqueles dois falaram que nosso coração queimava, é justamente isso, é a presença do Espírito Santo que estava do lado deles, enquanto eles aprendiam da palavra de Deus. E deixa eu te dar uma notícia, você já sabe, essa presença do Espírito Santo está aqui nessa noite. Essa presença do Espírito Santo está lá quando você está lendo a sua Bíblia, fazendo sua devocional, orando a Deus, e o seu coração também é aquecido. O Senhor Jesus falando com você, se mostrando presente, se fazendo presente na tua vida, e falando, vai meu filho. Tem pessoas que ainda não conhecem o meu nome, vai. Tem pessoas que ainda não sabem que eu existo, vai. Tem coisas para fazer na casa de Deus, se mostra disponível. Eu estava falando, o meu amigo, o pastor Jonathan, olha, a gente está vivendo um tempo e a gente concordou nisso, as pessoas estão com medo de responsabilidade. Não, bota isso na mão de outro, pelo amor de Deus. Não faz isso para mim não. E a gente passou por isso, como ele falou, a gente, já mais tempo que eu, de Jubac, Juventude Batista Caxiense, a gente chegava para alguém, você pode fazer isso? Não, pelo amor de Deus, dá isso para outro. A pessoa tem o dom, tem o talento, mas quando se fala em alguma responsabilidade, ela não quer. E aí, meus irmãos, eu pergunto, por que nós não queremos responsabilidade? Porque nós não queremos ter aquilo que deve ser para nós um privilégio, que é estar de frente ou estar participando de algum jeito de algo que é para a obra e para a causa do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, sejamos diferentes. Se algum dia você recuou e teve medo, que você nessa noite, em nome de Jesus, possa entender que Jesus está te capacitando, meu querido, para que você e eu venhamos a ser melhor a cada dia e servir Ele da melhor maneira possível com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nossos dons e talentos são para adorar Ele, são para servir a Ele. Aquilo, irmãos, que você de repente é muito bom no seu trabalho, e você tem essa ideia na sua mente de fazer essa separação, não, trabalho é trabalho, igreja é igreja, não, irmãos. O talento é o mesmo, aquilo que você faz lá, você não pode servir a Deus na casa do Senhor. Aquilo que você faz lá, de repente, não pode ser usado aqui de alguma maneira, ou aí fora, para servir, porque nós entendemos que aquele dom não, aquele lá não. Aquele lá eu conquistei no meu esforço, eu estudei, eu batalhei, e igreja é outra coisa, e não é assim, irmão. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te deu um emprego, Deus te deu um trabalho, uma habilidade em alguma coisa. Então, em nome de Jesus, usa o teu melhor para você servir a Deus, amém? Usa o teu melhor para você adorar o nome de Deus, para você se mostrar disponível no caminho de Emaús para alguém, para falar, olha querido, você está magoado, você entendeu errado. Jesus, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é salvação e Ele é amor. Ele está aqui nessa noite, meu querido. Ele está aqui nessa noite nos visitando e nos confirmando tudo isso que nós estamos falando aqui, adorando o nome dEle. Vai bater o cansaço, vai bater o esgotamento, irmãos, mas vale a pena servir a Deus, cara. Vale a pena ser fiel a Jesus, vale a pena trabalhar para Ele, vale a pena se entregar, irmãos, nas obras do Senhor. E aí, para a gente fechar aqui, irmãos, diz o texto, que esses dois falaram, olha, eu conheço esse partir do pão, esse é Jesus. E nesse momento, Jesus desapareceu, Jesus sumiu. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é um baque para eles, porque o texto começa com Jesus desaparecendo, porque Jesus está desaparecido 3 dias, e eles estão desesperados, indo para longe. Ele, não, eu não quero mais saber de Jerusalém, eu não quero mais saber nada disso na minha vida. E aí eles estão indo para longe, têm contato com Jesus, reconhecem Jesus, Jesus desaparece de novo, e agora o que eles vão fazer? E diz o texto, que eles voltam correndo, olham um para o outro e falam, nós precisamos voltar para Jerusalém, porque lá é o nosso lugar. Querido, você está entendendo isso? Cristo foi revelado a eles da maneira correta agora. Cristo foi apresentado a eles. Cristo se sentou na mesa com eles, eles tiveram uma experiência com Jesus.
E não precisou ninguém falar para eles, eles mesmos falaram: eu preciso voltar correndo para onde é o meu lugar, eu preciso estar em Jerusalém, eu preciso fazer isso, participar disso, adorar o nome de Deus, porque lá é o meu lugar. Você está entendendo isso? Jerusalém é o meu e o teu lugar, amém? Jerusalém é o nosso lugar, a casa de Deus é o nosso lugar. E se eu e você, de repente conhece alguém que nessa noite está afastado de Jerusalém, eu queria em nome de Jesus que nós nos colocássemos em pé e nós vamos clamar o nome de Deus nesse momento, amém? Nós podemos orar? Posso orar, pastor? Nós vamos orar nesse momento. E eu sei que você conhece alguém, assim como eu também conheço. Estava conversando com um hoje, inclusive, pancada lá das ideias, fazendo coisas loucas, e ele não sabe ainda que Jerusalém é o lugar dele, mas nós vamos orar nesse momento. Eu sei que você também conhece pessoas assim. Eu sei que de repente, talvez você é um desses. Mas nessa noite Deus está te falando: Jerusalém é o teu lugar, amém? Jerusalém é o lugar de adoração, é o lugar de comunhão, é o lugar do partir do pão, é o lugar onde vemos Jesus, é o lugar onde compartilhamos o mesmo pensamento. Cristo reina, Ele é o nosso Senhor. Jerusalém é o nosso lugar. Nós vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus, se você de fato crê em Deus, se você de fato tem ciência que Cristo tem poder para transformar uma vida, coloque em nome de Jesus essa pessoa em oração nesse momento. E o poder da fé, irmãos, e o poder de Jesus Cristo agindo através da nossa oração, da nossa fé, será suficiente para que essas pessoas nesse momento tomem consciência. De repente desviem o caminho que estavam fazendo e volte para casa e faça uma oração como da amiga lá no banheiro, faça uma oração lá na sala e fala: peraí, eu estava fazendo tudo errado, eu acho que Jerusalém é o meu lugar. Vamos orar nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua igreja nessa noite, te adorando, te servindo. Deus, eis a tua igreja que entendeu nessa noite que não basta fazer um vídeo, não basta fazer uma imagem bonita de um culto jovem, não basta colocar na minha rede social, não. Eu tenho que mostrar atitude, eu tenho que me fazer presente, eu tenho que ouvir, eu tenho que explicar a palavra de Deus e eu tenho que revelar Cristo a essa pessoa. Mas Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que nós estamos orando nesse momento, Deus, nós cremos que o teu nome há poder. O Senhor Jesus tem poder. Deus, em nome de Jesus, desvia os caminhos que elas estão fazendo agora, em nome de Jesus. Se elas estão indo buscar alegria em outro lugar, que o Senhor possa fazer voltar agora, em nome de Jesus. Se elas estão, Pai, nesse momento chorando, ó Pai, tentando dar uma saída ao seu sofrimento, à sua vida, o Senhor Jesus tem poder, ó Pai, para fazer a mudança de vida agora, nesse momento, porque nós cremos em Ti. A Tua igreja reunida está aqui te clamando, porque o Senhor tem poder. A Tua igreja entende que quando o Senhor fala que há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, e o Senhor estar aqui nessa noite, ó Pai. Deus, atende o pedido da Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Atende o clamor da Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. E que em breve, ó Pai, possamos ver aqui nessa casa pessoas que estavam indo para um caminho distante, voltando e falando: aqui é o meu lugar, Jerusalém é o meu lugar, eu voltei para casa, aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu te clamo, ó Pai, pelo poder que há em Ti. Transforma-nos, ó Pai, nos faz, ó Pai, servos melhores, nos dá, ó Pai, disponibilidade, ó Pai. Deus, nos dá, ó Pai, em nome de Jesus, uma maneira de estar, ó Pai, presente, para poder, ó Pai, responder aqueles que vêm com dúvidas, para poder atender aqueles que vêm doentes, machucados por feridas lá do mundão aí fora. Deus, em nome de Jesus, nos capacita, Pai, para atender essas pessoas, nos orienta, em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Nós fomos grandemente impactados